Bom, pessoal, nesta terceira parte da aula nós vamos falar sobre os governos autoritários ou regimes totalitários de Portugal e da Espanha. Então, a gente vai contextualizar aqui, primeiro, a questão portuguesa. Então, em 1910 ocorre a abolição da monarquia portuguesa. Isso decorreu de problemas econômicos, sociais e políticos. Por exemplo, problemas coloniais também. Portugal pretendia expandir o seu território colonial, né? Tem o território de Angola aqui, tem o território de Moçambique aqui, que pertenciam que estavam sob domínio colonial português. Portugal queria dominar essa região aqui no meio, né, para ter acesso tanto ao Oceano Atlântico, né, a oeste, quanto ao Oceano Índico, a leste. E aí, só que essa pretensão colonial se chocou com as pretensões coloniais também inglesas. Então, o rei de Portugal determinou um ultimato ao reino português, que se ele entrasse em guerra, se ele tentasse expandir o seu território colonial, a Inglaterra declararia guerra contra o reino de Portugal. Portugal, então, cedeu. Isso causou uma enorme humilhação para o povo português, para a elite portuguesa, porque eles não aceitavam um governo fraco que cedesse, né, a uma intervenção estrangeira. Aliado a esse problema, havia problemas sociais, a economia estava ruim por conta que, dentre as nações europeias, Portugal era uma das que tinha uma economia mais atrasada e agrária, né? Não estava pujante na questão da Revolução Industrial ainda. Além disso, havia escândalos políticos, escândalos comerciais com relação à Casa Real Portuguesa. Então, tudo isso forjou com que houvesse a intenção de derrubar a monarquia e instalar uma república, para tentar sanar esses problemas econômicos, sociais e políticos. Então, em 1908, ocorre o assassinato do rei de Portugal, Dom Carlos, e de seu filho, o príncipe regente, Luís Filipe. No entanto, a monarquia ainda continua até 1910, quando o rei Manuel II é deposto. E aí se instala a Primeira República Portuguesa, né, que vai de 1910 a 1926. A instalação dessa república não resolve os problemas pelos quais o Reino de Portugal, agora a República de Portugal, passava. Né? E aí, por conta disso, em 1926 ocorre um golpe militar que instala a Segunda República Portuguesa. Aí dentro desse período nós temos aí a ditadura militar, também uma ditadura nacional e o Estado Novo, né? Estado Novo, no qual foi instalado ali o salazarismo, né? Então Antônio Salazar se tornou presidente da República Portuguesa e se aliou aos ideais fascistas e nazistas tanto da Itália quanto da Alemanha, né? Não foi no mesmo nível, porque como a gente já informou vocês sobre a diferença dos regimes totalitários e autoritários. No entanto, muitas coisas eram comuns a esses estados, autoritários e totalitários. Então, Antônio Salazar ele ficou no poder até 68, né? Quando, por problemas de saúde, ele sai do governo e entra Marcelo Caetano, né? Que fica até 74, quando ocorre a Revolução dos Cravos, né, que foi protagonizada pela população e principalmente por militares de baixa patente, né, que não aceitava mais uma economia pautada no imperialismo. Então eles eram mais pacifistas, eles não queriam entrar em guerra para manter as possessões coloniais, então eles pensavam em um novo Estado democrático para Portugal. Bom, no governo de Antônio Salazar, ele cria a polícia política, né, para perseguir os seus opositores. Então, no seu governo também há o cerceamento da liberdade individual, da imprensa, dos direitos, e ocorre também o corporativismo, né, em que o Estado se torna o árbitro principal, tanto das causas trabalhistas como das causas empresariais. Então, o Estado detém um poder absoluto ali. E em 1938, seguindo o exemplo ali da juventude hitlerista, em 1938, no governo de Antônio Salazar é criado, né, a Mocidade Portuguesa, né, com o objetivo de implantar na cabeça dos estudantes já um ideal nacionalista, ultranacionalista, de amor à pátria,
E isso é importante. O problema disso é que você ama tanto a sua pátria que odeia as outras pátrias, né? E a gente tem que pensar cada vez mais humanista. A gente tem que pensar que nós somos cidadãos de um planeta, não de um país. Então ocorre esse pensamento também ultranacionalista. E esse período ele termina em 1974 com a Revolução dos Cravos, como eu falei anteriormente, né? Então Salazar também cria o ID, né, Polícia Internacional lá do Estado, Polícia Internacional de Defesa do Estado, no qual ele objetiva também perseguir os seus opositores, entre outros assuntos de cunho antidemocrático, no qual o seu governo se assentava. A gente vai falar um pouco agora sobre a Espanha. Então, a Espanha também ela teve muitos problemas políticos, sociais e econômicos também. E a consequência disso foi também a abolição da monarquia. Então, se a gente for pensar aqui, no final do século XIX, 1800, e 1890, 1880 para frente, por exemplo, a Espanha ela entrou em guerra com os Estados Unidos por conta, né, de suas possessões coloniais, como Cuba, Filipinas, e aí, ao empreender esse conflito bélico, a Espanha perde esses territórios, então ele perde seus últimos territórios, suas últimas possessões coloniais dentro da América, né? Fica somente com as possessões dentro ali do continente africano. Então, em 1933 ocorre as eleições na Espanha. Nessas eleições entram em debate a Frente Popular e a Frente Nacionalista, né? Nessa eleição, então a Frente Nacionalista tem como candidato o Francisco Franco e a Frente Popular tem deixa eu ver aqui, na Frente Popular nós temos como candidato Manuel Azaña, né? Azaña. Então esses dois candidatos a presidente, eles participam dessas eleições e quem vence é o Manuel Azaña, um candidato, né, vinculado à esquerda, vinculado aos ideais socialistas, e Francisco Franco vinculado aos ideais capitalistas. Então, nessa eleição que ocorre, a Frente Popular vence, só que a Frente Nacionalista não aceita a vitória, e a consequência disso vai ser uma guerra civil, né, que foi de 1936 a 39. Dentro dessa guerra civil, mais de meio milhão de pessoas morrem dentro dessa guerra, mais de meio milhão de pessoas morrem. Essa guerra ela ganha contornos internacionais porque a França, ou melhor, a Itália e a Alemanha oferecem armas e até soldados para o Francisco Franco, e a União Soviética e a França oferecem também apoio bélico e homens para lutar nessa guerra civil. No entanto, essa guerra civil é vencida pelo Francisco Franco, né, pela direita, que instala um governo semelhante aos ideais nazifascistas, né, com centralização política, perseguição aos opositores políticos, além de restrição à imprensa, né, cerceamento à liberdade de imprensa, entre outros fatores antidemocráticos que é instalado com o governo de Francisco Franco. E nós temos também essa ditadura, ela ocorre lá na Espanha, e tem contornos assim, extremamente fortes, e o resultado desse conflito é o que eu mencionei anteriormente, né? Muitas mortes, e foi uma espécie de prelúdio, uma espécie de exemplo do que estaria por ocorrer, que é a Segunda Guerra Mundial. Então, a Alemanha, por exemplo, ela testou muitos dos seus armamentos dentro dessa guerra civil, né?
por exemplo, como os bombardeios aéreos, né, que foi importante ali, que fez com que a Alemanha conseguisse territórios de forma bem rápida na Segunda Guerra Mundial, como nós veremos posteriormente. E também a Itália fascista também ofereceu bastante força para que o general Francisco Franco conseguisse vencer essa guerra. Bom, então o resumo da ópera é este, né, sobre os estados autoritários, né, de Portugal e da Espanha. Qualquer dúvida, comente aí na região dos comentários ou nas aulas ao vivo que nós teremos. Por enquanto, é só. Até breve.